capítulo 61, diz assim: Boas novas para os oprimidos. O Espírito do Senhor soberano está sobre mim, pois o Senhor me ungiu para levar boas novas aos pobres. Ele me enviou para consolar os de coração quebrantado e para proclamar que os cativos serão soltos e os prisioneiros libertos. Ele me enviou para dizer aos que choram que é chegado o tempo do favor do Senhor, o dia da ira de Deus contra seus inimigos. A todos que choram em Sião, ele dará uma bela coroa em vez de cinzas, uma alegre bênção em vez de lamento, louvores festivos em vez de desespero. Em sua justiça serão como grandes carvalhos que o Senhor plantou para a sua glória. Reconstruirão as antigas ruínas, restaurarão os lugares desde muitos destruídos e renovarão as cidades devastadas a gerações e gerações. Estrangeiros serão seus servos, alimentarão seus rebanhos, lavrarão seus campos e cuidarão de suas videiras. Vocês serão chamados de sacerdotes do Senhor, ministros de nosso Deus. Das riquezas das nações se alimentarão e se orgulharão de possuírem os tesouros delas. Em lugar de vergonha e desonra, desfrutarão uma porção dupla de honra. Terão prosperidade em dobro em sua terra e alegria sem fim. Pois eu, Senhor, amo a justiça e odeio o roubo e a maldade. Recompensarei meu povo fielmente e farei com ele aliança permanente. Seus descendentes serão reconhecidos e honrados entre as nações. Todos saberão que eles são um povo abençoado pelo Senhor. É imensa a minha alegria no Senhor, meu Deus, pois Ele me vestiu com roupas de salvação e pôs sobre mim um manto de justiça. Sou como o noivo com suas vestes de casamento, como a noiva com as suas joias. O Senhor soberano mostrará sua justiça às nações do mundo, todos os louvarão. Será como um jardim no começo da primavera, quando as plantas brotam por toda parte. O Senhor, incrível pensar que essa promessa, Deus, que o Senhor fez, que ela é para a gente, Deus, para cada uma das pessoas que estão aqui. E através de Jesus a gente pode receber tudo isso que a gente acabou de ler aqui em Isaías 61, Deus, que Ele cumpriu tudo isso e que hoje Ele nos oferece, Pai, essa nova vida, essa nova veste, Pai, que o Senhor trocou a nossa veste de lamento por veste de alegria, que o Senhor fez justiça em Cristo, Pai, para que a gente pudesse experimentar uma vida nova contigo. Ó Deus, nos ensine cada vez mais a profundidade e a riqueza dessa verdade, Pai, que a gente não pode viver sem ela, e que isso nos motive a olhar para o outro da mesma forma como o Senhor nos olha, com misericórdia, com graça, com compaixão, Deus. Obrigada, Jesus. Nós te amamos. Em nome de Cristo que oramos. Amém. Eu vejo o Rei da Glória. Eu vejo o Rei da Glória vindo com o seu poder. A terra vai estremecer. Eu vejo a sua graça, os pecados perdoar. A terra vai então cantar Hosana, Hosana, Hosana nas alturas, Hosana.
digno de todo canto que cantarei, digno de toda glória que eu te darei, digno de todo ar que respirarei, vivo por ti. Jesus, não há um nome acima do teu. Jesus, somente tu podes nos salvar. Digno de todo ar que respirarei, vivo por ti, vivo por ti. Santo, és incomparável, não existe outro, faz-me ver tua maravilha, mostra quem tu és, me enche com teu coração, em teu amor me guia aos outros. Digno de todo canto que cantarei, digno de toda glória que eu te darei, digno de todo ar que respirarei, vivo por ti. Jesus, não há um nome acima do teu. Jesus, somente tu podes nos salvar. Digno de todo ar que respirarei, vivo por ti, vivo por ti. Santo, és incomparável, não existe outro, faz-me ver tua maravilha, mostra quem tu és, me enche com teu coração, em teu amor me guia aos outros. Santo, és incomparável, não existe outro, faz-me ver tua maravilha, mostra quem tu és, me enche com teu coração, em teu amor me guia aos outros. Edificarei, edificarei minha vida em ti, tu és minha fundação, e somente em ti confiarei, não serei abalado. Edificarei minha vida em ti, tu és minha fundação, e somente em ti confiarei, não serei abalado. Santo, és incomparável, não existe outro, faz-me ver tua maravilha, mostra quem tu és, me enche com teu coração, em teu amor me guia aos outros. Santo, és incomparável, não existe outro, faz-me ver tua maravilha, mostra quem tu és, me enche com teu coração, em teu amor me guia aos outros. Oh Deus, obrigada que a obra é tua, Deus.
não é nossa, mas que o Senhor ainda decide nos usar, Pai, porque o Senhor tem feito uma obra em nós, que o Senhor começou e que o Senhor vai completar até o dia de Cristo Jesus. Obrigada. Em nome de Jesus. Amém. Podem se assentar? Vamos orar? Senhor Deus, a nossa oração nessa manhã é para que o Senhor nos guie ao pé da cruz, onde encontramos Teu amor, onde encontramos Tua graça, onde encontramos a aceitação que ninguém nem nada nesse mundo pode nos dar, onde encontramos alento para as dores e circunstâncias mais profundas e conflitantes do nosso coração. Nós nos colocamos ao pé da Tua cruz. Fala conosco, Tu que és o Deus que não está mais na cruz. Fala conosco, Senhor, que é o Deus que está vivo, cheio de graça e de bondade para nós. Repreende o nosso inimigo, o diabo, para que ele não nos atrapalhe, para que não interrompa nosso culto, para que não tire a nossa atenção, e favorece a nossa mente, para que sejamos honestos com o Senhor e com nós mesmos, sobre o que o Senhor tem para nós essa manhã. Em nome de Jesus. Amém. Bom dia para a comunidade de Horizonte, para a Conexão Livre, para quem nos acompanha de casa, né? Para todo mundo, bom dia. Eu só não vou mandar um beijo para o meu pai, para minha mãe, né? Para o pessoal de casa, porque não é o programa da Xuxa, né? Mas bom dia para todo mundo que está aí. Hoje é a última mensagem da nossa série em Marcos. Finalmente chegamos ao final dessa série, já depois de tantas semanas. E antes da gente entrar propriamente na mensagem, eu quero ter uma oração a Deus de agradecimento em relação a essa série, a esse tempo que nós passamos refletindo no Evangelho de Marcos. Agradecer pela bondade de Deus e agradecer também pelo autor do livro, que foi o nosso livro base para toda essa caminhada, Timothy Keller, que escreveu A Cruz do Rei. Foi o nosso livro de referência durante toda essa série, e eu particularmente, sou muito grato pela vida desse homem. Então eu quero ter uma oração agradecendo a Deus por isso, e aí nós vamos entrar aqui na mensagem. Senhor, obrigado porque até aqui chegamos. Obrigado pelos instrumentos que o Senhor usou para que chegássemos aqui. Obrigado pelas verdades que foram ditas durante toda essa série. Obrigado também pela vida do Tim Keller, que escreveu esse livro que nos ajudou tanto enquanto caminhávamos pelo Evangelho de Marcos. Pedimos que o Senhor o abençoe, o proteja, dê saúde e graça para que Ele continue edificando a Tua igreja ao redor do mundo. Oramos em nome de Jesus. Amém. Hoje é o fim da série, mas o tema da mensagem é o começo, tá bom? Porque, na verdade, a cruz é onde todas as coisas começam. Lá na primeira mensagem da nossa série, nós apresentamos Jesus com um título especial. Nós falamos de Jesus como o transbordamento do amor de Deus. Nós falamos de Jesus como aquele que é a expressão prática, viva, eficaz e eficiente do amor de Deus sendo entregue, derramado nesse mundo. E lá atrás nós falamos que um dos objetivos de toda essa mensagem e de observar Jesus através do Evangelho de Marcos era perceber o impacto desse amor enquanto ele caminhava sobre a terra. A diferença desse amor que é Jesus. Enquanto aqui com a gente, nas coisas que ele fez, nos milagres, nas curas, enfim. E sem dúvida nenhuma, de todos os grandes atos que nós vimos de Cristo, o maior ato foi o ato final. O momento da cruz, da ressurreição. E esses momentos direcionaram os discípulos, impactaram esses discípulos, mais do que a gente pode imaginar e mais até do que a gente consegue ler no Evangelho de Marcos. Mas, para finalizar, fica uma pergunta na mente. Pelo menos na minha ficou. E agora? Se o ato final, que foi a cruz e a ressurreição, impactou, impulsionou, eu diria, direcionou esses discípulos de uma maneira ímpar, para onde
eu e você somos direcionados agora por essa mesma ressurreição, por esse mesmo último ato. Para onde isso nos direciona agora, como igreja? Quando a gente olha para trás e faz uma leitura, mesmo que seja uma leitura rápida do Evangelho de Marcos, o que a gente percebe? Eu diria que nós percebemos vários ensaios do grande clímax. Vários pedacinhos de clímax acontecendo. Jesus acalma uma tempestade. Uau! Cura pessoas doentes. Ressuscita pessoas, crianças. Faz milagres. Alimenta multidões. Enfim, Jesus faz grandes coisas. Nós vimos também Jesus recebendo a aprovação de Deus. Quando Deus diz: vejam, meu filho, eu tenho um imenso prazer nele. Uma voz vinda do céu, aprovando aquele transbordamento de amor. Nós vimos a glória de Cristo revelada no monte, na transfiguração, diante dos seus discípulos. E mais uma vez, Deus aprovando aquele amor transbordante. Mas cada um desses acontecimentos, cada ensaio desse clímax, embora parecesse um ápice, não é? Uau! Alguém ressuscitou! Levanta, menina! Uau! Chegamos no clímax. Não. Ainda não eram o clímax. Não eram nem de perto o que iria ainda acontecer. Força, poder, grandeza, majestade experimentam um clímax em um ambiente de fraqueza, humilhação e morte. Percebem a inversão? De repente, aquele que era todo poder, toda força, majestade, que controlava o mar, que ressuscitava os mortos, de repente, o clímax, o seu momento de maior glória, acontece na fraqueza, na humilhação e na morte. Vamos pensar um pouquinho mais sobre esse episódio. A morte e a ressurreição. Era muito comum, gente, aparecerem pessoas se dizendo o Messias naquela época. Antes de Jesus e depois de Jesus, muitos se diziam o Messias. Arrebatavam multidões, conquistavam seguidores e se diziam o cumprimento de todas as promessas e profecias. Mas, na maioria dos casos, esse cara era morto, talvez crucificado também. E no final do dia, sabe o que acontecia? As pessoas iam para casa e aquele Messias tinha sua voz silenciada para sempre. Mas de todos esses movimentos, teve um que não acabou. De todos esses inúmeros Messias que pulavam igual pipoca na panela, teve um que explodiu. E que no intervalo relativamente curto, de 300 anos, isso olhando para trás, né? Depois de mais de 2000 anos, alcançou o Império Romano todo. Todo um império alcançado com a explosão desse movimento que nasceu com um Messias diferente. E a resposta para essa explosão, para essa expansão, ela não está nos milagres. Ao que eu percebo, eles não saíram, seguimos um Messias que cura, seguimos um Messias que levanta as pessoas dos mortos, seguimos um Messias que nos dá pão. Não. Nós vemos as pessoas falando de outra coisa. O motivo para que esse Messias ainda continuasse vivo era outro. Vamos olhar o texto. Marcos capítulo 15, do 44 ao 47, diz assim: Mas Pilatos admirou-se de que ele já tivesse morrido. E tendo chamado o centurião, perguntou-lhe se havia muito tempo, que Jesus tinha morrido. Após certificar-se pela informação do comandante, cedeu o corpo a José. Este, baixando o corpo da cruz,
envolveu-o num lençol que tinha comprado e o depositou num túmulo que tinha sido aberto numa rocha. E rolou a pedra para a entrada do túmulo. Maria Madalena e Maria, mãe de José, observaram onde ele foi posto. Jesus morreu no meio da tarde de uma sexta-feira. E o sábado começava logo com o pôr do sol. O que isso significava, pelas tradições dos judeus? Que Jesus não poderia ser retirado daquela cruz na noite de sexta, muito menos no dia de sábado. Então, um homem chamado José de Arimateia procura Pilatos, na expectativa de retirar o corpo de Jesus de lá antes do crepúsculo, antes do sol se pôr. Ele é citado como alguém que embrulha Jesus, né? Olha os detalhes de Marcos, alguém que desce Jesus da cruz, pega o corpo de Jesus, enrola Jesus em um lençol que ele havia comprado. Pilatos e o centurião também aparecem aqui com detalhes. Pilatos manda alguém se certificar de que ele estava morto. E ele não manda qualquer um, né? Ele não manda alguém que vai lá e dá uma olhadinha de longe assim, né? Ah, eu acho que está morto sim. Não, ele manda um centurião, que é alguém mais acostumado com a morte do que um centurião. Por quê? Porque ele mesmo era o causador de dezenas de mortes. Ele estava ali na cruz quase todos os dias, acostumado com isso. Pilatos manda alguém se certificar. Não, ele está morto sim. Uma autoridade legal como Pilatos atesta o que o centurião falou. Ok. E por fim, Marcos ainda cita duas mulheres pelo nome, Maria Madalena e Maria, mãe de José. Ele estava morto, mas conseguiram tirar ele de lá. E Marcos continua. Passado o sábado, capítulo 16, versículo 1 a 3. Passado o sábado, olha, ele fala de novo o nome das mulheres. Maria Madalena e Maria, mãe de Tiago e Salomé, compraram óleos aromáticos para ungir o corpo de Jesus. Isso era costume deles na época. E bem cedo, no primeiro dia da semana, ao nascer do sol, foram ao túmulo e diziam umas às outras: quem nos removerá a pedra do túmulo? A pedra grande, pesada, que havia sido rolada para a porta daquele túmulo. Acontece algo aqui, porque num espaço pequeno, mais ou menos 8 linhas, Marcos repete por 3 vezes o nome das mulheres que testemunharam os fatos. Maria Madalena, Maria, mãe de Tiago e Salomé. Ao que tudo indica, o que Marcos está fazendo com isso é dizendo: olha só, nós vimos isso mesmo, tá? E se você tem dúvida, vai lá e pergunta para Maria Madalena, pergunta para Maria, mãe de Tiago, pergunta para Salomé, elas ainda estão vivas. Provavelmente elas ainda estavam vivas quando esse evangelho foi escrito. Elas são testemunhas oculares. Se vocês querem constatar esses fatos, vão lá, falem com elas, elas vão confirmar tudo. Olha o que elas viram. O texto continua, versículo 3 ainda. Diziam umas às outras: quem nos removerá a pedra do túmulo? E olhando, viram que a pedra já estava removida e que a pedra era muito grande. Entrando no túmulo, viram um jovem sentado ao lado direito, vestido de branco, e ficaram atemorizadas. Ele, porém, lhes disse: não tenham medo. Vocês procuram Jesus, o Nazareno, que foi crucificado. Ele ressuscitou, não está aqui. Venham, vejam o lugar onde o tinham colocado. E não tinha ninguém lá. Elas foram encontrar um corpo morto, mas o que viram foi um túmulo vazio. Isso não era nenhuma novidade. Marcos capítulo 8, capítulo 9 e capítulo 10, Jesus dizia que ressuscitaria. Jesus já falava isso para os discípulos. E quando a gente olha a forma de Marcos escrever, nós vemos que Marcos é super direto. Marcos fala as coisas bem rasgadas, bem diretamente, com muita objetividade. E ele cita 3 vezes, e ele não é de repetir muito não. Marcos não é um escritor de ficar repetindo a mesma coisa toda hora. Ele é prático, direto, objetivo. Mas ele cita 3 vezes que Jesus disse que ressuscitaria.
Para um cara objetivo como Marcos fazer isso, é porque ele ouvia isso de Jesus, vamos dizer assim, quase que o tempo todo. Era sabido já que ele ressuscitaria. Mas pense, se Jesus falava disso o tempo todo, se ele já tinha deixado claro que ele ressuscitaria, o lógico seria ter pessoas na porta do túmulo, esperando para ver. Uau. Ah, sim, já passou da hora sexta, hora sétima, vamos lá. Era para os discípulos estarem ali. Não era para elas estarem carregando óleos aromáticos para ungir um cadáver, não. Era para estarem carregando presentes para aquele que ressuscitaria. Mas o que nós temos ali é a ausência de qualquer discípulo e algumas mulheres carregando essências aromáticas. Ninguém estava esperando uma ressurreição. O que a gente consegue ver nessa pequena parte do texto de Marcos? Marcos está fazendo uma questão muito grande de mostrar que Jesus morreu de verdade. Ele está querendo deixar claro, morreu mesmo. Morreu mesmo, ó. O centurião viu, Pilatos viu, José de Arimateia viu, Maria viu, a outra Maria também viu, Salomé viu. As mulheres estavam tão convictas de que ele tinha morrido mesmo, que elas estavam no dia depois do sábado, levando óleos aromáticos para ungir o corpo de Jesus, as mesmas que estavam com José de Arimateia, quando ele tirou ele do túmulo e viu onde ele foi, quando ele colocou ele no túmulo, e viu onde ele fora colocado. Ninguém estava esperando uma ressurreição, estava mortinho da Silva. É isso que Tiago está querendo mostrar para nós. E eles não estavam nem pensando em ressurreição. Nem passou pela cabeça. O próprio anjo que está lá dentro do túmulo, quando elas chegam, ele precisou relembrar as mulheres. Ô gente, vocês não estão lembrando o que ele falava, não? Mas ide, o que o anjo disse: dizei a seus discípulos e a Pedro, ele vai adiante de vocês para Galiléia, ali o vereis como ele vos disse. O anjo lembra ela: gente, ele já falou para vocês, o que vocês estão fazendo aqui com esses óleos aromáticos? Por que não tinha ninguém lá então, né? Por que estava todo mundo, os olhos, e morreu, e agora? Esse clima funesto. A ressurreição era tão inconcebível para eles, algo tão impossível de crer, quanto é para nós hoje em dia. Os gregos não acreditavam nessa coisa de vida pós-morte. Alguns judeus acreditavam, mas era uma coisa só no futuro. Um dia, sabe aquele dia assim, quase uma utopia. Os gregos viviam uma distopia. Os judeus viviam uma utopia. Alguns dos judeus nem acreditavam nisso. Mas Marcos disse, ele estava morto mesmo, morreu mesmo. E ele ressuscitou mesmo, porque não tinha ninguém lá. E o anjo disse, vem, olha aqui, olha o lugar onde eles colocaram ele, tem ninguém aqui não. Ressuscitou, e vai lá e conta para os discípulos, ele está na frente deles. E o que aconteceu como resultado disso? Morto mesmo, ressuscitado mesmo, e algo acontece depois disso. Um grupo de homens covardes. Por que covardes? Porque poucas horas antes, esses homens estavam num jardim com Jesus Cristo, e quando as pessoas chegaram para prendê-lo, quando os soldados chegaram, o que eles fizeram? Se espalharam, correram, fugiram. Um deles, aquele que se dizia o mais próximo, o mais caloroso, o mais fiel, até o nega. Mas agora aconteceu algo. Depois que foi constatado que estava morto mesmo e que estava vivo mesmo, algo aconteceu com esse bando de covardes. Eles se transformaram em um grupo de líderes. Eles se transformaram em homens que de forma sacrificial enfrentaram até a morte, porque eles acreditavam que o Messias estava vivo. Continuando o texto, versículo 14 do capítulo 16. Finalmente, Jesus apareceu aos 11. Porque aos 11, Rafael, Judas havia se suicidado a essa altura.
quando estavam à mesa, e censurou-lhes a incredulidade e a dureza de coração, porque não deram crédito aos que o tinham visto já ressuscitado, e disse-lhes: vão por todo o mundo e preguem o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo. Quem, porém, não crer será condenado. Estes sinais acompanharão aqueles que creem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão em novas línguas, pegarão em serpentes, e se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará mal. E se impuserem as mãos sobre enfermos, eles ficarão curados. De fato, o Senhor Jesus, depois de lhes ter falado, foi recebido no céu e sentou-se à direita de Deus. E eles foram e pregaram por toda a parte, cooperando com eles o Senhor e confirmando a palavra por meio de sinais que se seguiam. Depois que eles viram esse Cristo ressuscitado, eles seguiram o que Jesus falou. É interessante porque até agora Jesus está falando com eles um monte de coisas. Eu vou morrer, vou ressuscitar, vão e façam isso, façam aquilo. Mas sabe aquela conversa que a gente conversa com alguém e esquece depois? Sabe disso? Conversa que você não lembra. Você conversou 1 hora com alguém, você sai dali, o que é que você conversou? Nossa, não faço ideia, não sei nem com quem que eu conversei. Não adianta fingir não, todo mundo experimenta isso às vezes. Parece que a conversa que Jesus tinha com os discípulos era assim, porque tudo eles esqueciam, tudo eles não lembravam, não levavam muito a sério, tinha que ficar empurrando, mas agora era diferente, alguma coisa aconteceu, porque eles foram. Jesus apareceu e disse: vão, e eles foram, e eles pregaram, e Deus cooperava com eles. E olha o que a história nos diz sobre esses homens. Eu pesquisei um pouquinho, aquele livro que eu citei para vocês há algumas mensagens atrás, o livro dos Mártires, de Fox, fala um pouco disso, tá bom? Se você quiser, depois você me pede. Mas falar alguma coisa sobre esses homens. Pedro se tornou um pregador entre os judeus. Sabe o que aconteceu com ele? Ele foi morto crucificado. Só que foi uma crucificação diferente, porque na hora da crucificação, diz a tradição cristã que ele disse: eu não sou digno de ser crucificado como meu mestre. Então ele foi crucificado de cabeça para baixo. André, a tradição diz que André foi torturado antes de ser crucificado numa estaca em forma de X na Grécia. João era o mais novinho, talvez com 17 ou 20 anos, na época em que ele esteve próximo de Jesus Cristo. Diz a tradição cristã que ele foi até lançado num caldeirão de óleo fervente, mas que ele saiu de lá ileso e nada aconteceu com ele. Foi exilado na ilha de Patmos, escreveu suas cartas, escreveu o Apocalipse, morreu de velhice em Éfeso. Filipe, a história de Filipe é um pouco confusa, a gente não sabe ao certo como ele morreu. Há relatos de que ele morreu de formas naturais, alguns também acreditam que ele foi enforcado e apedrejado, mas ele saiu e pregou Cristo na Ásia, nas regiões da Frígia e Herápolis. Bartolomeu, a gente fala pouco, de Bartolomeu. Bartolomeu foi para a Etiópia, para as regiões da Armênia, a Índia, inclusive a Mesopotâmia. A forma que ele morreu também é duvidosa, mas alguns dizem que ele foi colocado num saco e lançado ao mar. Outros historiadores vão dizer também que ele foi crucificado. Não sabemos ao certo, mas o que sabemos ele foi martirizado. Mateus, o coletor de impostos, percorreu a Pérsia e a Etiópia. Foi morto na Etiópia. Dizem que o corpo dele se encontra na Itália, na cidade de Salerno. Tomé, sabe Tomé, aquele que disse: só acredito se eu ver, que colocou a mão do lado de Jesus, nas cicatrizes. Tomé, diz a tradição, foi para a região da Índia. E dizem que foi morto a flechadas por um rei na cidade de Milapura, no ano 53 depois de Cristo. Simão, um apóstolo que falamos tão pouco, é tão pouco retratado nos escritos bíblicos.
sabemos que também foi martirizado em Roma, talvez durante o massacre no ano 70 depois de Cristo. Tiago Maior, um pescador que se tornou apóstolo, foi o primeiro discípulo a morrer por causa da fé cristã. Tiago Menor, existem 2 relatos sobre a morte dele, um que foi crucificado como Jesus no Egito, um missionário na Palestina. A outra hipótese é que ele foi também apedrejado por Ananias, um sumo sacerdote, mas também morreu como mártir, pregando o Evangelho de Cristo. Judas Tadeu. Judas escreveu uma carta presente no Novo Testamento, carta de Judas. Seguiu e pregou Cristo na região da Mesopotâmia, Arábia, Síria e Pérsia. Foi morto por meio de uma morte violenta como mártir. A ressurreição de Jesus transformou covardes em pessoas que morriam por uma causa. O Cristo vivo, não aquele corpo morto, pendurado na cruz, transformou homens fracos em homens fortes que morriam por um ideal. Homens fracos e irrelevantes em líderes servos que levaram o Evangelho pelo mundo. Você fazia ideia de que apóstolos de Jesus teriam chegado em locais tão longe, como por exemplo a Índia? A ressurreição de Jesus, ela direcionou os discípulos para fora, para o mundo. Capítulo 16, versículo 15, Jesus disse: vão por todo o mundo e espalhem a mensagem. E foi isso que eles fizeram. Cada um morto, martirizado, numa região diferente. E agora? A pergunta que eu te fiz lá no início da nossa mensagem. E agora? Com você e comigo? Para onde somos direcionados? Nós, os que cremos na mesma ressurreição que motivou esses discípulos a irem tão longe. A mesma milagrosa ressurreição que transformou a história desses 12 homens, desses 11 homens, que dividiu eras, ainda nos direciona. E para onde é essa direção? Para fora. A ressurreição de Cristo ainda nos manda para fora. Durante todo o Evangelho de Marcos, nós somos, eu diria, agraciados. Nós somos agraciados. Filho, por favor, Estevão também. Nós somos agraciados com o Evangelho. Nós percebemos Jesus mostrando como a graça chegava até nós. Nós percebemos a força, o descanso, a leveza. Nós percebemos tudo isso e sentimos paz e nos sentimos bem. E sentimos-nos tranquilos. Por quê? Porque a graça foi derramada, porque o Evangelho foi pregado, porque nós vimos Jesus, o poderoso, dando tudo o que nós precisamos ter para quê? Sentir perdão, experimentar amor, viver graça e amor. Durante toda a nossa série, eu não sei se vocês perceberam, nós olhamos para dentro. Nós olhamos para nós, em como a graça chega a nós. Nós olhamos para isso aqui, em como a graça une a igreja. Nós olhamos para isso aqui, em como a graça nos torna um corpo. Nós temos 2 comunidades de fé juntas, adorando e servindo a Deus. Me diga onde você vê isso. Porque temos graça, porque temos o Evangelho, porque temos aquele que é o descanso, o poder, a salvação agindo aqui. Nós olhamos para dentro, mas agora, no ato final, eu quero te desafiar a olhar para fora. Eu quero te desafiar a levantar os seus olhos e ver o que acontece ao redor. Porque é fácil
se fechar e esquecer o que está acontecendo lá. Eu costumo dizer que a gratidão nos ajuda. A gratidão nos ajuda a andar em direção ao outro. O momento agora é de olhar para trás e ser gratos por aquele que é o poder, a paz, o descanso, o dom da vida. É ser grato por isso e olhar para fora, para aqueles que não conhecem descanso, para aqueles que não experimentam poder, para aqueles que não sentem esse amor, para aqueles que não têm o descanso dessa graça. Gente, a nossa tendência, o natural é que a gente se preocupe primeiro com o nosso conforto, com aquilo que eu preciso para viver, com o meu sustento, com a estrutura para que minha família esteja protegida, esteja bem. Ok. Mas o que vemos isso toma todo o tempo às vezes. Isso toma tanto tempo, isso toma tanta energia, e lá fora, que se exploda. Porque o que eu quero é garantir o meu sustento, é garantir a minha paz, é garantir a minha estabilidade e não pegar coronavírus, porque o resto é o resto. Mas o que a ressurreição motivou nesses homens, e eu diria com ousadia, deveria nos motivar, é olhar para fora. É experimentar a gratidão com o que já temos e olhar para fora. Eu trouxe algumas informações interessantes para você. Do nosso país. De pessoas que não conhecem Cristo. Nós temos mais ou menos 117 etnias indígenas que não tem nenhum missionário. Que não ouviram falar de Jesus. Norte e Nordeste. Ribeirinhos. Na bacia da Amazônia, aproximadamente 37 mil comunidades ribeirinhas. Rios e igarapés. E a pesquisa mais recente é que em cerca de 10 mil não existe atividade, igreja ou missionários. Ciganos. Existe uma etnia no Brasil chamada Calon. Cerca de 700 mil ciganos. E apenas 1.000 se declaram cristãos em Jesus Cristo. Sertanejos. Temos visto muita atividade missionária no sertão. Muito mesmo. Mas ainda hoje, aproximadamente 6.000 assentamentos sem presença missionária. Quilombolas. Comunidades de afrodescendentes que se alojaram em áreas remotas há mais ou menos 200 anos. Aproximadamente 5.000 comunidades quilombolas no Brasil. 3.500 reconhecidas. Cerca de 2.000 ainda não têm presença missionária e evangélica. Imigrantes. Temos mais de 100 países representados no Brasil, mais de 300 mil pessoas. E desses 100 países, pelo menos 27 são países onde missionários não conseguem entrar. Países fechados para o Evangelho de Cristo. Ou seja, dificilmente conseguiríamos mandar um missionário lá para dentro. Mas temos pessoas desses países caminhando entre nós. Surdos. Aproximadamente 9 milhões no nosso país, talvez um pouco mais. Apenas 1% se declara crente em Jesus Cristo. Agora não é mais uma divisão sociocultural, mas socioeconômica. 2 extremos, onde também não tem muita atividade missionária. Os mais ricos dos ricos e os mais pobres dos pobres. A última pesquisa mostra que a presença evangélica é expressiva nas escalas socioeconômicas que se encontram entre esses 2 pontos, porém, muito menor nesses extremos, entre os ricos dos ricos e os pobres dos pobres.
Nos estados brasileiros existem 3 vezes menos evangélicos entre os mais ricos e os mais pobres do que nos demais segmentos socioeconômicos. Tudo isso acontecendo, nós nos regozijando com a graça, devemos, mas tudo isso acontecendo lá fora. Por fim, em meio a essa árdua tarefa, como pessoas impactadas pela ressurreição que somos, temos esperança. Sabe por quê? Porque cremos no Deus do impossível. Por que nós cremos no Deus do impossível? Isso parece jargão, não parece? É porque esse Deus do impossível é o Deus que ressuscitou. Por isso, a partir disso, os impossíveis se tornaram possíveis. Como diz Abacuque, a terra se encherá do conhecimento da glória do Senhor, assim como as águas cobrem o mar. Eu gostaria de ter um momento de oração agora, onde nós vamos pedir a Deus sensibilidade e deslocamento, movimentação em direção àqueles que não conhecem o Evangelho. Pedir a Deus sensibilidade para o nosso ministério pessoal. Na nossa igreja, nós temos muitos missionários, nós temos muitas pessoas envolvidas integralmente com a obra. Eu sou um deles, eu vivo integralmente com isso. Mas eu quero dizer para vocês missionários, para mim pastor, se as únicas pessoas que temos contato são aquelas que vêm até nós por causa do nosso ofício, ainda assim estamos aquém do que deveríamos, pois existe o nosso ministério pessoal, que fazemos não porque sou missionário, pastor, pregador, porque somos filhos de Deus, impactados pela ressurreição. Então a minha oração é que Deus nos dê sensibilidade. Deus, o Senhor disse que estaria conosco todos os dias, até a consumação do século. Nós confiamos nisso e nessa promessa nos movemos. Se conosco, em nome de Jesus, teu Filho. Amém. Senhor, me conhece, quebranta o meu coração, transforma-me conforme a tua palavra e enche-me até que em mim se ache só a ti. Usa-me, Senhor, usa-me como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira que te agrade, em qualquer hora, em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me, sonda-me, Senhor, e me conhece, quebranta o meu coração, transforma-me conforme a tua palavra e enche-me até que em mim se ache só a ti. Então
Deus, é somente através da Tua graça mesmo que a gente consegue fazer qualquer coisa, Pai. Então, peço que o Senhor continue quebrantando os nossos corações, Pai. E é incrível pensar que o Senhor pode nos usar dessa forma, Pai, como um farol que brilha à noite, levando realmente a luz de Cristo e esperança para as vidas de muitas pessoas, Pai, a começar por aquelas próximas de nós, Pai, nossas famílias, nossos amigos, colegas de trabalho. A necessidade é tão grande, Pai, mas confiamos no Senhor para nos usar, porque, como oramos antes, Pai, a obra é Tua e o Senhor é o dono dessa missão. Obrigada, Senhor. Amém. Vamos ficar de pé? Cantar essa última música. Jesus, justiça de Deus. Jesus, justiça de Deus, Filho de homem, Filho de Deus, seu reino vem. Jesus, por nós sacrificado, glorificado, justificado, seu reino vem. Este reino não findará, sua glória eterna, pois a majestade e força deste rei chegou a nós. O seu reino, seu domínio, seu poder e autoridade
Pode sentar, pessoal, fica à vontade. Vou trazer alguns avisos para vocês aqui rapidinho. Nós terminamos a nossa série em Marcos hoje. Semana que vem vamos começar uma série nova. Vamos caminhar através das epístolas pastorais. Nós vamos começar em 1 Timóteo. E a gente tem eu diria uma novidade, né, nessa próxima escala. Eu incluí mais pessoas, né, da nossa escala, então vocês não vão ter que me aturar todos os domingos, né? Olha que beleza. Incluí o Jeff na escala, John, Tiaguinho, Tiagão, também vão participar dessa série conosco. E algumas dicas e recomendações para essa série. Essa nova série é uma série diferente da série de Marcos. Em Marcos, o texto nos apontava a direção. Agora, em 1 Timóteo, nós vamos mergulhar no texto. Tá bom? Então, primeira recomendação e dica. Você tem Bíblia em casa, não tem? Traga para a igreja, tá bom? Traga para a igreja para você abrir, pegar, ver que está escrito mesmo, tá bom? Traz uma canetinha para você riscar, marcar, porque nós vamos mergulhar no texto, tá bom? A outra dica, recomendação é leia 1 Timóteo durante a semana. Tire um tempinho, comece a ler a carta, ela é rápida, eu diria que em 20 minutos você lê tudo de uma vez. Então, já vai se aprofundando, porque eu tenho certeza que vai ser uma jornada muito legal, tá bom? Nós vamos ter um intervalo no meio dela, que é no período da Páscoa. Nós vamos ter 3 pregações específicas para a Páscoa, e nós vamos até o final do primeiro semestre em 1 Timóteo, tá bom? Então, que Deus abençoe vocês, tenham uma ótima semana, que a justiça de Deus nos motive a continuar. Deus abençoe.